Meu marido falou pra nossa terapeuta de casal, na minha frente, que tinha casado comigo por causa de uma aposta com os amigos dele, pra ver quanto tempo ele aguentava ficar com uma esposa feia, o consultório da doutora. A Amelia Crawford tinha luz suave e poltronas confortáveis, que deviam facilitar conversas difíceis. Mas nada me preparou pro que o Derek soltou quando ela perguntou por que ele andava tão distante nos nossos 3 anos de casados. Ele se recostou na cadeira de couro do outro lado, cruzou os braços e sorriu antes de falar. Casei com ela por uma aposta com os amigos da faculdade. Eles me desafiaram a ver quanto tempo eu suportava ficar casado com alguém feia. A aposta era pra 5 anos. Já completei 3, então passei da metade. Pra ser honesto, tô bem orgulhoso de ter aguentado até aqui. A voz dele não tinha vergonha nenhuma, nem hesitação. Era só uma crueldade tranquila, como se estivesse comentando o tempo. A caneta da doutora Crawford parou no bloco de anotações e ela ficou olhando pro Derek de boca entreaberta. Senti meu estômago afundar e minhas mãos tremendo tanto que precisei segurar firme nos braços da poltrona pra me controlar. O Derek viu minha reação e o sorriso dele aumentou. Não fica com essa cara de surpresa, Verônica. Você devia ter percebido que algo estava errado. Ninguém casa com alguém que tem a sua aparência sem um motivo escondido. Vamos lá. Você não tá ganhando nenhum concurso de beleza. Ele fez um gesto desdenhoso pra mim, a doutora Crawford finalmente recuperou a voz. Saiu firme e profissional. Sr. Brennan, o que o senhor acabou de dizer é extremamente cruel e inadequado. Esse espaço tem que ser seguro pros dois trabalharem no casamento, não pra servir de palco pra abuso emocional. O Derek deu de ombros e pegou o celular. Não é abuso, se for verdade. E eu tenho prova que tudo isso foi planejado desde o começo. Quer ver o grupo de conversa? Ele começou a rolar a tela enquanto eu ficava ali paralisada na cadeira, sem conseguir absorver o que estava rolando. Doutora Crawford se inclinou pra frente, o rosto passando de neutro pra claramente irritado. Guarda esse celular, Sr. Brennan. Precisamos lidar com o que o senhor acabou de revelar. O senhor entende a gravidade do que está admitindo? O senhor entrou num contrato de casamento com falsidade ideológica por causa de uma aposta. Isso é fraude, manipulação emocional, abuso. O Derrick riu e o som me deu arrepio. Não é fraude. Eu nunca menti que queria casar com ela. Só não expliquei o motivo de querer. Casar tem diferença. E, sinceramente, ela devia me agradecer. Sem essa aposta, ninguém teria casado com ela. Eu fiz um favor pra ela. Ele me olhou direto pela primeira vez desde a confissão. Você teve 3 anos casada com alguém bem acima do seu nível. Devia me agradecer pela caridade. Eu finalmente consegui falar, embora a voz saísse tremendo e baixa. Você disse que me amava, pediu pra casar, planejou o casamento, fez votos na frente das famílias. Tudo isso era falso. O Derek rolou o celular e virou a tela pra doutora Crawford. Veja você mesma. Esse é o grupo com meus irmãos de fraternidade. Fizemos a aposta no último ano da faculdade. A doutora Crawford pegou o celular dele com relutância e o rosto dela ficou pálido enquanto lia as mensagens. A voz saiu tensa quando ela falou. Sr. Brennan, essas mensagens são prova de fraude emocional planejada. O senhor e seus amigos criaram planos detalhados para enganar a Sra. Brennan e casar com ela por causa de uma aposta com prêmio em dinheiro. As mensagens falam de estratégias para manter o engano e discutem se o senhor aguentaria os 5 anos completos. Ela devolveu o celular pro Derek, com nojo visível. Estou encerrando essa sessão de terapia de casal agora mesmo. Isso não é algo que se resolve com terapia de casal. Sra. Brennan, recomendo fortemente que a senhora procure um advogado de divórcio o mais rápido possível. O que seu marido revelou da base para anulação por fraude e até para acusações criminais. Dependendo das leis do estado, o Derek se levantou e guardou o celular. Tanto faz. Cansei de fingir mesmo. 3 anos já foi suficiente para provar meu ponto. Meus amigos, já pagaram a primeira parcela da aposta no mês passado quando completei os 3 anos? Se chegarmos aos 5, eu pego o valor total. Mas, sinceramente, acho que não aguento mais 2 anos. Olhar pra ela todo dia cansa demais. Ele foi andando pra porta sem olhar pra trás. Vou ficar na casa do Justin. Você fica com o apartamento. Considera um presente de despedida por ter sido tão boa jogadora nisso tudo? A porta fechou atrás do Derek e eu fiquei ali sentada no consultório da doutora Crawford, sem conseguir me mexer nem falar. Meu corpo inteiro estava dormente e minha cabeça não conseguia processar o que tinha acontecido. 3 anos da minha vida. 3 anos que eu achava que era amor, parceria, construção de futuro juntos. E tudo não passava de uma piada cruel pra diversão e lucro dele, a doutora. Crawford puxou a cadeira mais perto da minha e falou com voz suave. Verônica, preciso que você me escute com atenção. O que acabou de acontecer não é culpa sua. O comportamento do Derek é abusivo. E a admissão dele sobre a aposta dá base pra ações legais sérias. Mas agora eu preciso garantir que você está bem, você tem família ou amigos que pode chamar, alguém que venha te buscar e fique com você hoje à noite. Eu balancei a cabeça negando, porque a verdade é que nesses últimos 3 anos, o Derek tinha me convencido aos poucos a me afastar das minhas amigas da faculdade, desencorajado a manter contato próximo com minha irmã, feito comentários sobre meus pais serem muito intrometidos. Eu tinha me afastado de todo mundo que me amava, porque o Derek dizia que o casamento tinha que ser prioridade. Agora eu entendia que o isolamento fazia parte da estratégia dele, pra eu não ter apoio quando a verdade viesse à tona. Não tenho mais ninguém por perto, minha voz saiu vazia. A doutora Crawford pegou o celular e fez uma ligação. Estou ligando pra uma colega que é especialista em trauma e abuso. Ela tem horário hoje à noite. E quero que você a veja ainda hoje, não semana que vem. Uma revelação assim pode causar crise psicológica grave e você precisa de apoio imediato. Fiquei mais uns 20 minutos no consultório da doutora Crawford enquanto ela organizava pra eu ver a doutora Sofia Lohan, uma psicóloga que trabalhava 3 andares abaixo no mesmo prédio. A doutora Crawford não me deixou sozinha nesse tempo. Ficou do meu lado e de vez em quando tocava meu ombro pra me lembrar que eu ainda estava ali na realidade. Ela cancelou o próximo compromisso e me acompanhou pessoalmente até o consultório da doutora Lawrence, explicando a situação em voz baixa pra recepcionista. A doutora Lauren era uma mulher negra de uns 50 anos, com olhos quentes e uma presença calma, que me fez sentir um pouquinho menos afogada. Ela me levou pro consultório dela e nos sentamos em poltronas viradas uma pra outra sem mesa no meio. Verônica, a doutora Crawford me contou o que rolou na sessão de casal hoje. Quero que você saiba que o que você está sentindo agora é choque. Resposta normal a esse tipo de traição. Seu marido admitiu que construiu o casamento inteiro como parte de uma aposta com amigos. Isso não é só infidelidade ou problema comum de casal. É engano sistemático e abuso emocional. O que preciso de você agora é sinceridade sobre como você está se sentindo e se está tendo algum pensamento de se machucar. A pergunta me pegou de surpresa porque eu ainda não tinha chegado nesse ponto de processar tudo. Não estou pensando em me machucar. Só estou tentando entender como não percebi isso. Como passei 3 anos sem saber que meu casamento era falso. A Lauren se inclinou um pouco pra frente. Essa é uma reação comum em quem passou por esse nível de engano. Você está jogando a culpa pra dentro, questionando sua própria percepção e julgamento. Mas preciso que você entenda uma coisa importante. Você não falhou em ver a verdade. O Derek trabalhou ativamente pra esconder dela você. Enganar exige esforço e planejamento. A pessoa enganada não tem culpa de confiar em quem dizia amar ela. Isso é comportamento humano normal. O que o Derek fez? Montar uma farsa longa por dinheiro e diversão? Isso é patológico. Ela pegou um bloco de anotações. Quero te fazer algumas perguntas sobre o casamento. Não pra te deixar pior, mas pra te ajudar a enxergar os padrões de manipulação que provavelmente existiram o tempo todo quando você e o Derek se conheceram. Respirei fundo, tremendo. Nos conhecemos há 4 anos numa cafeteria perto da Universidade de Columbia. Eu estava fazendo mestrado em biblioteconomia, ele terminando o MBA. Ele veio até minha mesa e disse que eu parecia alguém que curtia boa literatura.
Começamos a conversar sobre livros, e ele parecia super interessado em tudo que eu falava. Pediu meu número e saímos no primeiro encontro naquele fim de semana. Depois tudo aconteceu muito rápido. Ele pediu pra casar depois de 6 meses, e casamos 6 meses depois disso. A doutora Lohan anotava enquanto eu falava. Então o namoro inteiro durou 1 ano antes do casamento. Isso é um tempo bem curto. Alguém da sua vida manifestou preocupação com a velocidade do relacionamento? A pergunta doeu porque sim. Gente tinha manifestado preocupação. Minha irmã mais velha, Rebecca, me puxou de lado no chá de panela e perguntou se eu tinha certeza de casar com alguém que eu conhecia há só 1 ano. Minha colega de quarto da faculdade, Diana, questionou se o Derek era tão perfeito quanto parecia, apontando que ele tinha me afastado das amigas e monopolizado meu tempo. Meu pai sugeriu um noivado mais longo pra ter certeza que éramos compatíveis. Mas o Derek me convenceu que as preocupações deles eram inveja, que as pessoas não entendiam nossa conexão, que amor verdadeiro não precisava de anos de namoro pra se provar. Eu ignorei todo mundo que tentou me alertar. E agora estava pagando caro. Sim, pessoas se preocuparam. Eu ignorei. O Derek disse que eles não entendiam a... Gente, até. Lohan assentiu devagar. Esse é outro padrão. Abusadores costumam isolar as vítimas dos sistemas de apoio pintando parentes e amigos preocupados como invejosos ou sem noção. É tática de controle, Verônica. Quero falar de algo difícil. A frase do Derek dizendo que casou com você porque você é feia. Isso é uma crueldade específica feita pra destruir sua autoestima. Preciso que você entenda que a opinião dele sobre sua aparência não tem nada a ver com realidade objetiva e tudo a ver com vontade de controlar e humilhar você. Mas imagino que não foi a primeira vez que ele fez comentários sobre sua aparência durante o casamento, né? As lembranças vieram todas de uma vez e percebi que a dupla mulher, Lohan, estava certa. O Derek vivia fazendo comentários sutis sobre minha aparência. O relacionamento inteiro. Sugeria que eu testasse maquiagens diferentes pra valorizar meus traços, comprava roupas pra mim que eram mais favorecedoras do que as que eu usava, elogiava outras mulheres na minha frente. E depois dizia coisas pra eu perceber que eu não chegava aos pés delas. Tirava fotos nossas e apagava as que eu não saía bem, dizendo que era só seletividade. Me desencorajava a postar fotos minhas. Nas redes, sem ele aprovar antes pra ver se estavam ok. Cada comentário era apresentado como ajuda ou carinho. Mas olhando agora, eu via o padrão de erosão sistemática da minha confiança. Ele sempre comentava. Eu achava que era pra me ajudar a ficar mais bonita. Agora vejo que era pra me fazer acreditar que eu não era boa o suficiente. A doutora Lohan largou a caneta e me olhou direto. Verônica, o que o Derek fez com você nesses 3 anos é abuso psicológico. A aposta foi a estrutura, mas o desgaste diário da sua autoestima foi o abuso de verdade. Preciso que você entenda que vai precisar de bastante apoio pra se recuperar disso. Mas recuperação é possível. O primeiro passo é reconhecer que nada disso é culpa sua nem responsabilidade sua consertar. O segundo passo é tomar medidas pra se proteger legalmente e emocionalmente. Saí do consultório da doutora Lohan 2 horas depois com uma lista de recursos, incluindo apoio pra vítimas de violência doméstica, linhas de apoio pra violência, advogados especializados em fraude e casamentos abusivos, e uma receita de remédio pra ansiedade pra me ajudar nessa crise imediata. Ela marcou consultas comigo 3 vezes por semana pro próximo mês. Reconhecendo que o nível de traição que eu vivi precisava de um suporte terapêutico bem intenso, peguei um Uber de volta pro apartamento que eu dividia com o Derek, porque não estava no estado emocional pra dirigir. O apartamento parecia outro quando entrei, como se eu estivesse vendo tudo pela primeira vez. Todas as fotos nossas nas paredes, de repente, pareciam encenadas e falsas. Os móveis que a gente escolheu junto agora pareciam contaminados pelo fato de saber que o Derek estava atuando o tempo todo. Andei pelo nosso quarto, pela cozinha, pela sala, vendo prova da mentira em cada canto. Meu celular vibrou com uma mensagem do Derek. Amanhã vou passar aí pra pegar minhas coisas. Não tenta me impedir. Você teve 3 anos casada comigo. Isso é mais do que você merecia. Não seja gananciosa. A crueldade tranquila nas palavras dele fez algo mudar dentro de mim. O choque virou raiva. Liguei pra minha irmã Rebecca pela primeira vez em 6 meses. E quando ela atendeu, eu desabei completamente. Rebecca, preciso de ajuda. O Derek mentiu sobre tudo. Nosso casamento inteiro foi uma aposta. Não sei o que fazer. A Rebecca chegou no meu apartamento 1h30 depois, tendo dirigido direto de Nova Jersey assim que eu liguei. Me encontrou sentada no sofá, ainda com a mesma roupa da sessão de terapia, olhando pro nada, sentou do meu lado e me puxou pra um abraço. Aí eu chorei pela primeira vez desde a revelação do Derek. Me conta tudo. A Rebecca disse com firmeza. Começa do começo. Contei sobre a sessão de terapia, sobre a confissão tranquila do Derek que nosso casamento era uma aposta, sobre o grupo de conversa com os irmãos de fraternidade dele, sobre a reação da doutora Crawford e a recomendação dela pra eu procurar ajuda legal. A Rebecca escutou sem interromper, a mandíbula ficando mais tensa a cada detalhe que eu dava. Quando terminei, ela pegou o celular e começou a fazer ligações. Vou ligar pro Andrew Feldman. É um advogado que eu trabalho às vezes. Ele é especialista em direito contratual e fraude. Se o Derek casou com você enganando por causa de uma aposta com dinheiro, isso dá pra agir. O Andrew vai saber como seguir. Ela esperou tocar e já emendou. Explicando minha situação, ouvi ela falando palavras que fizeram a realidade bater mais forte. Fraude, sofrimento emocional, anulação, restituição, acusações criminais. Quando desligou, ela virou pra mim com uma determinação feroz. O Andrew pode nos receber amanhã de manhã. Ele disse que, pelo que eu contei, você tem base pra anulação por fraude e talvez uma ação civil por danos emocionais. Ele também falou que a mensagem que o Derek te mandou admitindo a aposta é prova que precisa guardar. Mostra seu celular. Entreguei o celular pra Rebecca e ela tirou prints da mensagem do Derek. Depois encaminhou pro celular dela e pro e-mail do Andrew. Preservar prova é essencial nesses casos. O Derek admitiu a aposta na frente de uma terapeuta licenciada, que é obrigada a reportar certos tipos de abuso. As anotações da doutora Crawford daquela sessão são documentação. A mensagem que o Derek te mandou é admissão de fraude. O grupo de conversa no celular dele é prova de conspiração e planejamento prévio. Estamos montando um caso aqui, Verônica. O Derek acha que pode sair dessa como se fosse brincadeira, mas ele vai aprender que fraude tem consequência legal. Ela se levantou e começou a andar pela sala. Amanhã vamos no escritório do Andrew e vamos entrar com pedido de anulação. Também vamos ver se as ações do Derek configuram fraude criminal pela lei de Nova York. E vamos garantir que você fique protegida financeiramente nesse processo. Você tem acesso às contas bancárias? Contas conjuntas com o Derek? Assenti meio atordoada. Temos uma conta corrente conjunta onde caem nossos salários e uma poupança conjunta. Também tem uma pequena herança da minha avó numa conta separada que o Derek não tem acesso. A Rebecca pegou o celular de novo. Primeira coisa amanhã cedo antes de ir pro Andrew. Vamos, no banco. E você vai tirar seu nome das contas conjuntas e transferir metade do dinheiro pra uma conta nova só sua. O Derek não vai ficar com os benefícios financeiros dessa fraude e te deixar sem nada. Dormi no quarto de hóspedes naquela noite porque não conseguia me imaginar dormindo na cama que dividi com o Derek. A Rebecca ficou comigo, dormindo no sofá pra eu não ficar sozinha. Fiquei acordada a maior parte da noite repassando momentos dos últimos 3 anos, vendo tudo sob a nova luz da confissão do Derek, o dia do nosso casamento, onde ele sorriu pra mim e fez os votos. Tudo atuação pros amigos que assistiam da plateia. A lua de mel na Costa Rica, onde ele foi atencioso e romântico. Provavelmente calculando como aqueles posts no Instagram iam manter o engano. Os jantares de aniversário onde ele brindava ao nosso amor e ao futuro, sabendo que era tudo temporário e falso. Cada beijo, cada eu te amo, cada momento íntimo tinha sido o Derek interpretando um papel enquanto contava os dias pra pegar o prêmio e sumir. A traição era tão grande que eu não conseguia absorver tudo de uma vez. Minha cabeça tentava achar jeitos de fazer aquilo fazer sentido, de encontrar alguma explicação onde o Derek tivesse me
tinha amado de verdade em algum momento, mas as provas eram claras. Ele planejou desde o início, executou de forma sistemática e revelou sem nenhum remorso. Na manhã seguinte, eu e a Rebecca fomos no banco onde tínhamos as contas conjuntas com o Derek. Expliquei pra gerente que estava me separando do marido e precisava tirar meu nome das contas conjuntas e transferir minha parte dos fundos pra uma conta individual nova. A gerente, uma mulher chamada Patrícia que tinha nos ajudado a abrir essas contas quando casamos, me olhou com pena e fez a papelada rapidinho. A conta corrente conjunta tinha $12.000 e a poupança conjunta 35.000. Transferi metade de cada pra uma conta nova só no meu nome, deixando o Derek com 23. 500 dos fundos conjuntos. A Rebecca achava que eu devia pegar tudo já que o casamento era fraudulento. Mas eu não queria dar brecha pro Derek dizer que eu roubei dele. Queria que a separação fosse limpa e documentada. A Patrícia imprimiu todos os registros das transações e me deu cópias pro advogado. Senhora Brennan, sinto muito pelo que você está passando. Se precisar de mais alguma coisa no banco é só falar. A gente pode também marcar suas contas pra ninguém acessar sem autorização. Agradeci e saímos do banco às 9h30, indo pro escritório do Andrew Feldman em Midtown Manhattan. O escritório do Andrew ficava no 18º andar de uma torre de vidro com vista pro Central Park. Ele nos recebeu na recepção. Um homem de uns 40 anos com cabelo grisalho e óculos de armação fina apertou minha mão com força. Senhora Brennan, sinto muito pelo que você está vivendo. A Rebecca me passou as informações preliminares ontem à noite e eu já revisei a lei de Nova York sobre casamentos fraudulentos e pedidos de danos emocionais. Temos um caso forte aqui. Venham pro meu escritório e vamos falar dos detalhes. Sentamos na sala de reuniões do Andrew e eu contei tudo que rolou no consultório da doutora Crawford, incluindo as palavras exatas do Derek sobre a aposta e a admissão que foi planejado ainda na faculdade. O Andrew fez anotações detalhadas e perguntou para esclarecer sobre a linha do tempo do nosso relacionamento, os arranjos financeiros durante o casamento e o comportamento do Derek o tempo todo. Senhora Brennan, o que o Derek fez encaixa na definição legal de fraude. Ele te induziu a entrar num contrato de casamento com falsidade, escondendo os verdadeiros motivos pro casamento. Em Nova York, isso dá base pra anulação, que invalida o casamento como se nunca tivesse existido legalmente. É diferente de divórcio que acaba com um casamento válido. Anulação por fraude significa que o casamento foi inválido desde o começo. O Andrew abriu documentos no notebook. Também vamos explorar uma ação civil por imposição intencional de sofrimento emocional. As ações do Derek foram extremas e absurdas, com a intenção de causar dano emocional grave, e conseguiram. O fato dele ter admitido isso na frente de uma terapeuta licenciada que documentou dá uma prova ótima. A mensagem que ele te mandou depois admitindo a aposta é prova adicional. E se conseguirmos acesso ao grupo de conversa que o Derek mostrou pra doutora Crawford, isso é prova de conspiração e premeditação. Ele virou a tela do notebook pra mim mostrando um modelo de documento legal. Vou entrar com um pedido de anulação hoje mesmo. Também vou mandar uma carta pro advogado do Derek informando nossa intenção de buscar danos civis. A lei de Nova York permite compensação quando um dos cônjuges foi induzido fraudulentamente ao casamento. O fato de ter dinheiro envolvido na aposta deixa isso ainda mais claro. O Derek se beneficiou financeiramente. Te enganando, isso dá pra agir. A Rebecca se inclinou pra frente. E acusação criminal? Dá pra processar o Derek por fraude? O Andrew assentiu devagar. Isso é mais complicado. Nova York tem leis contra fraude, mas geralmente pra fraude financeira e não de relacionamento. Porém, se conseguirmos mostrar que o Derek recebeu dinheiro diretamente por te enganar pro casamento, pode ter base pra acusação criminal de fraude. Os pagamentos da aposta que o Derek recebeu dos amigos podem ser considerados lucro de fraude. Vou consultar um colega especialista em direito criminal pra ver se dá pra seguir esse caminho. No mínimo, podemos reportar pro promotor público e deixar eles decidirem se investigam. Ele me olhou direto. Senhora Brennan, preciso que você entenda que esse processo vai ser difícil. O Derek provavelmente vai contratar um advogado que vai tentar minimizar o que aconteceu, ou dizer que a aposta era só brincadeira que ele não levava a sério. Precisamos estar preparadas pra ele atacar sua credibilidade ou alegar que você sabia da aposta o tempo todo. Por isso, documentação é essencial. As anotações da terapeuta, as mensagens, qualquer outra prova que você conseguir sobre o engano do Derek e o jeito sistemático que ele te minou durante o casamento, tudo isso reforça nosso caso. Assenti sentindo uma determinação substituindo parte do choque. Quero lutar nisso. Quero que o Derek pague pelo que fez. Ele não pode simplesmente destruir a vida de alguém por diversão e sair impune. O Andrew passou as 2 horas seguintes comigo e com a Rebecca, redigindo o pedido de anulação e traçando a ação civil por sofrimento emocional, fez perguntas detalhadas sobre o comportamento do Derek durante o casamento, procurando padrões de abuso psicológico além da aposta em si. Contei sobre os comentários do Derek sobre minha aparência, as táticas de isolamento que me afastaram de amigos e família, o controle sobre como eu me apresentava em público e a erosão sistemática da minha autoconfiança. O Andrew documentou tudo, explicando que provar um padrão de abuso fortalecia nosso caso para danos emocionais. Senhora Brennan, pelo que você descreve, o Derek não só casou com você por aposta, ele te abusou emocionalmente o tempo todo para manter o engano e exercer poder sobre você. Isso é importante pro nosso caso. Mostra dano contínuo deliberado, e não só uma decisão ruim isolada. Ele imprimiu o pedido de anulação e me deu pra revisar antes de entrar. O documento detalhava a indução fraudulenta do Derek, a aposta com os irmãos de fraternidade, a admissão na frente da doutora Crawford e as provas que apoiavam nossas alegações. Ler aquilo fez tudo parecer dolorosamente real. Ver minha dor reduzida à linguagem jurídica e parágrafos numerados. O Andrew entrou com o pedido eletronicamente naquela tarde, ainda enquanto eu e a Rebecca estávamos no escritório dele. O Derek vai ser servido com esse pedido em até 48 horas. Ele vai ter 20 dias pra responder. Espero que o advogado dele tente combater a anulação e diga que o casamento era válido. Mas nossas provas são fortes. Tenho certeza que vamos ganhar. A Rebecca me levou de carro de volta pro apartamento depois que saímos do escritório do Andrew e me ajudou a começar a separar minha vida da do Derek. Fomos nos armários e gavetas, dividindo as coisas, embalando as do Derek em caixas que empilhamos na sala pra ele pegar depois. A Rebecca insistiu que a gente documentasse tudo com fotos pra provar que não destruímos nem roubamos nada. O Derek vai tentar dizer que você danificou as coisas dele ou se recusou a devolver. Não vamos dar munição pra ele. Enquanto embalávamos as roupas do Derek, achei um caderno na gaveta da mesa de cabeceira dele. Abri sem pensar e vi páginas de anotações escritas à mão que me gelaram o sangue. O Derek mantinha um diário sobre a aposta, registrando estratégias pra continuar o engano e observações sobre quanto tempo ele aguentava ficar casado comigo. As entradas iam de 3 anos atrás. Começando no dia do casamento, completei a fase 1 com sucesso. A Verônica acredita que eu amo ela. O casamento correu bem, os amigos pagaram a primeira parcela de $5.000. Faltam só 1.825 dias pro pagamento completo. O distanciamento clínico nas palavras dele era assustador. Virei as páginas e achei mais entradas. 6 meses de casado. A Verônica tá ficando confortável demais. Preciso criar mais insegurança pra deixar ela desequilibrada. Disse que não tinha mais certeza se queria filhos. Ela chorou. Reação perfeita. Mostra que ainda depende emocionalmente de mim. Outra. Entrada de 1 ano de casamento, jantar de aniversário hoje à noite. Tenho que fingir que ligo pro relacionamento. Comprei flores e reservei restaurante caro. Ela fica tão grata por gestos básicos. Isso tá mais fácil do que eu imaginava. A Rebecca me encontrou sentada no chão do quarto lendo o diário do Derek com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela pegou o caderno das minhas mãos e começou a ler. A expressão dela passando de preocupação pra horror e depois raiva. Isso é prova. Isso é documento. De premeditação e abuso emocional sistemático. Precisamos fotografar cada página e mandar pro Andrew agora.
Ela pegou o celular e começou a tirar foto de todas as páginas do diário, capturando as admissões escritas à mão do Derek sobre manipulação e crueldade. O diário tinha 3 anos de entradas detalhando como Derek tinha minado minha autoestima de propósito, me isolado de apoios, mantido o engano do casamento. Ele escreveu sobre conversas específicas onde me fez ficar insegura com minha aparência, sobre vezes que flertou com outras mulheres pra me deixar com ciúme, sobre formas de controlar meu comportamento pra divertir os amigos que acompanhavam a aposta. Uma entrada de 2 anos de casamento chamou a atenção. A Verônica perguntou hoje se eu achava ela bonita. Disse que ela tava ok. A incerteza é essencial. Nunca confirmar, nunca negar, deixar ela na dúvida. O Marcos apostou $1000 extras que eu não conseguiria fazer ela chorar no aniversário dela. Desafio aceito. A Rebecca terminou de fotografar o diário e ligou pro Andrew na hora. Encontramos o diário do Derek documentando toda a aposta e as estratégias de abuso dele. Isso é prova de premeditação e tortura psicológica sistemática. Dá pra usar no tribunal? Ouvi a voz do Andrew pelo telefone, animada e profissional. Esse diário é exatamente o que precisamos. Ele prova que as ações do Derek não foram só uma aposta idiota, mas uma campanha calculada de abuso emocional. Tragam pro meu escritório amanhã. Não deixem o Derek saber o que vocês acharam. Se ele perguntar pelas coisas dele, digam que tá tudo embalado e pronto. Mas precisam de uns dias pra organizar a entrega. A Rebecca desligou e me olhou com determinação feroz. O Derek vai se dar mal. Ele não vai sair dessa sem castigo. Esse diário prova tudo. Ela me abraçou enquanto eu chorava, processando o tamanho da crueldade do Derek. Não era só que ele casou comigo por aposta. Ele me torturou de propósito por 3 anos. Documentou estratégias pra me causar dor e recebeu dinheiro dos amigos por atos específicos de crueldade. A traição era mais profunda do que eu imaginava ser possível. Naquela noite o Derek me mandou mensagem exigindo saber quando podia pegar as coisas dele. Respondi que tudo estava embalado e ele podia pegar no fim de semana. Ele respondeu: cuida pra não danificar minhas coisas. Melhor você não ter feito nenhuma loucura. Lembra que você teve sorte de eu ter casado com você? Não complica mais do que precisa. A Rebecca pegou meu celular antes que eu respondesse. Não respondi ele. Tudo que ele fala é manipulação ou prova. Deixa o Andrew lidar com toda a comunicação. Ela encaminhou a mensagem do Derek pro Andrew com um comentário sobre o tom ameaçador, montando um arquivo de assédio, explicou cada mensagem, cada interação, tudo documentado. Na manhã seguinte, eu e a Rebecca voltamos pro escritório do Andrew com o diário do Derek. O Andrew examinou com cuidado, lendo as entradas com precisão de advogado. Isso é prova extraordinária. O Derek documentou o próprio abuso em detalhes, letra dele, palavras dele, admissões de crueldade deliberada. Isso reforça todos os aspectos do nosso caso. A anulação agora é praticamente garantida e a ação civil por sofrimento emocional fica bem mais forte quando mostramos abuso documentado e sistemático por 3 anos. Ele me olhou sério. Senhora Brennan, vou ser direto com a senhora. Esse diário contém evidência de tortura psicológica. O que o Derek fez com você vai além de problemas comuns de casamento ou até traição. Ele criou uma campanha para destruir sua autoestima, isolar você de apoio e manter poder sobre você. Isso é abuso que alguns profissionais consideram equivalente à violência física no dano psicológico. Quero que você entenda que seguir com ação legal é escolha sua, mas você tem todo o direito de buscar o máximo de indenização pelo que ele fez. Senti algo mudar dentro de mim, raiva substituindo choque e tristeza. Quero seguir com tudo. Anulação, ação civil, acusação criminal se der. O Derek planejou isso por anos, executou de forma sistemática e documentou a crueldade dele. Achou que era esperto guardando aquele diário. Agora vai ser a prova que vai destruir ele. O Andrew alterou o pedido de anulação para incluir referências ao diário do Derek como prova de fraude e abuso. Também redigiu uma queixa civil por imposição intencional de sofrimento emocional, pedindo indenização compensatória de $500.000 e punitiva de 2 milhões. O valor me chocou, mas o Andrew explicou o motivo. Danos punitivos servem para punir conduta especialmente grave e evitar que aconteça de novo. As ações do Derek foram calculadas, cruéis e feitas para causar o máximo de dano psicológico enquanto ele lucrava. Tribunais já deram indenizações punitivas altas em casos com bem menos prova de premeditação. Estamos pedindo um valor que mande a mensagem que esse comportamento é inaceitável e tem consequências sérias. Ele entrou com a queixa civil naquela tarde. O Derek agora enfrentava 2 ações legais separadas: anulação do casamento por fraude e danos civis por sofrimento emocional. O Andrew explicou que os casos iam seguir em paralelo com a anulação, provavelmente se resolvendo mais rápido que a ação civil. O Derek vai ter que responder as 2 queixas. O advogado dele provavelmente vai tentar acordo para evitar publicidade e custo de julgamento. Mas se o Derek quiser brigar, estamos prontos para levar os 2 pro tribunal. As provas que temos são muito fortes. A Rebecca organizou para eu tirar uma licença do trabalho como bibliotecária na Biblioteca Pública de Nova York. Minha supervisora, Linda Baxter, foi compreensiva quando a Rebecca explicou que eu estava lidando com um divórcio traumático e precisava de tempo para cuidar da saúde e da parte legal. A Linda aprovou 2 meses de licença remunerada e disse que minha vaga ia esperar quando eu estivesse pronta para voltar. Passei a semana seguinte numa névoa de sessões de terapia com a doutora Laurent, consultas com o Andrew sobre os casos legais e conversas longas com a Rebecca sobre reconstruir minha vida. A doutora Lohan trabalhou comigo para processar o trauma da traição do Derek, me ajudando a entender que minha incapacidade de ver a verdade não era falha pessoal, mas resposta normal a alguém experto em engano. Verônica, você está vivendo o que os psicólogos chamam de trauma de traição? Seu cérebro está tentando conciliar a versão do Derek que você achava que conhecia com a realidade de quem ele era de verdade. Essa dissonância cognitiva causa um sofrimento psicológico profundo. Recuperação exige aceitar que você foi enganada por alguém que tentava te enganar de propósito. Isso não é o mesmo que ser burra ou ingênua. Isso é ser vítima de fraude. Ela me passou lição de casa para anotar momentos do casamento onde eu me senti confusa ou gaslighted. Vezes que as palavras do Derek não batiam com as ações dele. Situações onde eu duvidei da minha própria percepção porque o Derek insistia que eu estava errada. O exercício era doloroso, mas revelador. Documentei dezenas de ocasiões onde o Derek me fez duvidar da realidade. Sempre de formas sutis que pareciam carinhosas, mas na verdade minavam minha confiança. Uma memória se destacou. Eu tinha comentado pro Derek que queria fazer um curso de fotografia porque curtia na faculdade. Ele respondeu que fotografia era hobby caro que a gente não podia pagar agora. E além disso, eu provavelmente não era boa o suficiente pra valer a pena. Quando protestei que era só por diversão, ele disse que eu devia focar em ser boa numa coisa só em vez de mexer em várias onde nunca ia me destacar. O Derek foi notificado com um pedido de anulação e a queixa civil 6 dias depois que saí do consultório da doutora Crawford. O Andrew me ligou quando o oficial de justiça confirmou a entrega. O Derek assinou os 2 documentos no apartamento do amigo Justin onde ele tá ficando. Ele tem 20 dias pra responder à anulação e 30 dias pra queixa civil. Acho que logo vamos ouvir do advogado dele. A ligação veio 2 dias depois. O Derek contratou o Marcus Finley, um advogado especializado em defender contra acusações de fraude. O Andrew conhecia ele e descreveu como agressivo e disposto a usar táticas duvidosas. O Finley vai tentar te intimidar e descredibilizar suas alegações. Provavelmente vai dizer que a aposta era só brincadeira, que o Derek te amava de verdade.
Que você tá interpretando tudo errado porque tá magoada com o fim do casamento. Não responde nada que o Finlay falar diretamente. Toda a comunicação passa por mim. A resposta do Finlay ao pedido de anulação chegou por e-mail pro escritório do Andrew. O documento legal negava todas as alegações. Dizia que o Derek casou comigo de boa fé por amor verdadeiro, que o casamento era válido e devia ser dissolvido por divórcio normal e não anulação, e me acusava de fabricar provas para evitar divisão justa dos bens. A resposta me deixou furiosa porque contradizia a própria admissão do Derek no consultório da docureira Crawford e as entradas do diário dele. O Andrew não se surpreendeu. Isso é estratégia legal padrão. Negar tudo. Forçar o outro lado a provar o caso. Torcer para não terem prova suficiente. Mas nós temos anotações da doutora Crawford, mensagens do Derek, o diário dele, o grupo de conversa. A estratégia de negação do Finlay não vai funcionar aqui. A resposta à queixa civil foi ainda mais agressiva. O Finlay dizia que eu não tinha base para sofrimento emocional porque o Derek cumpriu todas as obrigações de marido durante o casamento. Que qualquer comentário sobre minha aparência era com intenção amorosa de me ajudar a melhorar. Que meu isolamento de amigos e família foi escolha minha e não influência do Derek. E que minhas alegações de abuso eram tentativas fabricadas de extorquir dinheiro do Derek pelo sistema legal. O documento pedia que a ação civil fosse arquivada com prejuízo e que eu pagasse as custas do advogado do Derek por ter que se defender de litígio sem fundamento. O Andrew leu a resposta em voz alta na nossa reunião no escritório dele e eu vi a expressão dele passar de neutra para claramente irritada. A resposta do Finlay é ofensiva e sem base legal. Dizer que o Derek cumpriu obrigações de marido quando o casamento inteiro era fraudulento é absurdo. Vamos responder com uma moção para obrigar descoberta de provas. Quero os registros do celular do Derek mostrando o grupo sobre a aposta. Quero comprovantes financeiros dos pagamentos que ele recebeu dos amigos. Quero depoimento da doutora Crawford sobre o que o Derek disse na sessão de terapia. E quero depoimentos dos irmãos de fraternidade do Derek sobre a aposta. Vamos soterrar o Finlay em provas. Ele começou a redigir a moção na hora enquanto eu ficava lá no escritório tentando processar que o Derek estava combatendo a anulação e dizendo que não fez nada errado. A Rebecca veio no meu apartamento naquela noite e me encontrou lendo os documentos da resposta do Finlay de novo, ficando mais brava a cada vez. Para de ler essa porcaria, ela disse tirando os papéis da minha mão. O Derek e o advogado dele estão tentando te gaslightar pelo sistema legal agora. Esperam que você duvide de si mesma. Fique com medo do processo e desista do caso. Não dá essa satisfação pra eles. Ela abriu o notebook. Tô pesquisando sobre os irmãos de fraternidade do Derek. A aposta que o Derek mencionou envolvia 5 caras da fraternidade dele. Justin Cooper, que é onde o Derek tá ficando agora. Alex Brennan, que é primo do Derek. Troy Stevens, que trabalha com finanças. Marcus Webb, que é médico. E Devon Park, que é advogado. Todos se formaram na Escola de Negócios da Columbia, junto com o Derek. Todos são bem-sucedidos profissionalmente, casados ou noivos, ativos nas redes sociais. E eles documentaram a aposta bastante nas redes nos últimos 3 anos. Ela virou o notebook pra mim, mostrando posts no Instagram, atualizações no Facebook e threads no Twitter dos amigos do Derek. Os posts eram em código mais óbvios pra quem procurava uma foto do dia do nosso casamento com legenda, paciência e perseverança dão retorno. O jogo longo começa agora. Um post do nosso primeiro aniversário, 1 ano completo. Faltam 4. As batalhas mais difíceis valem a pena. Uma foto de grupo do mês passado, depois que o Derek completou 3 anos, 60% concluído. Nunca duvidei de você um segundo, cobra seu prêmio. A Rebecca tinha tirado centenas de prints de posts nas redes documentando a aposta em tempo real. Isso é prova que dá pra usar no tribunal, a Rebecca explicou. Esses posts confirmam as entradas do diário do Derek e a admissão dele na terapia. Os amigos dele estavam celebrando a aposta publicamente há 3 anos. O Andrew pode pedir os registros das redes sociais deles e as comunicações para provar a conspiração. Ela salvou todos os prints numa pasta e mandou por e-mail pro Andrew com um índice detalhado. O Derek e os amigos achavam que eram espertos com linguagem codificada, mas fica óbvio o que estavam referenciando. Qualquer juiz que vir isso vai entender que a aposta era real, contínua e comemorada pelo grupo inteiro. Senti uma onda de gratidão pela defesa feroz da minha irmã, enquanto eu tava processando o trauma e tentando sobreviver dia após dia. A Rebecca tava montando nosso caso, documentando tudo, garantindo que o Derek não escapasse das consequências. Obrigada por lutar por mim quando eu mal consigo lutar por mim mesma. Falei com a voz embargada. A Rebecca me abraçou forte. É isso que irmãs fazem. E o Derek vai aprender que mexer com você significa lidar comigo. Ele escolheu a família errada pra bagunçar. A fase de descoberta dos 2 processos legais começou 2 semanas depois. O Andrew entrou com pedidos para obrigar o Derek a apresentar os registros do celular, extratos bancários e comunicações com os irmãos de fraternidade. O Finlay brigou contra cada pedido dizendo que violava a privacidade do Derek e era irrelevante para as questões legais, mas a juíza Mônica Álvares, que estava cuidando dos 2 casos, ficou do lado do Andrew, decidindo que os documentos pedidos eram diretamente relevantes para as alegações de fraude e iam ao coração das nossas acusações. O Derek foi obrigado a apresentar os registros do celular em 10 dias, fornecer extratos bancários mostrando qualquer pagamento recebido de amigos nos últimos 3 anos, e se submeter a um depoimento onde seria questionado sob juramento sobre a aposta. O Finlay entrou com uma moção emergencial para adiar o depoimento, alegando que o Derek precisava de mais tempo para se preparar. Mas a juíza Álvares negou. O Sr. Brennan criou essa situação com as próprias admissões e comportamento documentado. Ele não ganha tempo extra para inventar uma história. O depoimento vai seguir no prazo. O depoimento do Derek aconteceu na sala de reuniões do escritório do Andrew, numa manhã de sexta 3 semanas, depois que saí do consultório da doutora Crawford. Eu podia assistir como autora da ação sentada do lado do Andrew, enquanto um repórter judicial registrava tudo. O Derek entrou vestindo um terno caro e evitando olhar pra mim. O Finlay sentou do lado dele parecendo confiante e preparado. O Andrew começou perguntando pro Derek confirmar identidade e relação comigo. Depois foi direto pros pontos principais. Sr. Brennan, o senhor disse pra doutora Amelia Crawford, numa sessão de terapia de casal no dia 15 de outubro, que casou com sua esposa como parte de uma aposta com amigos. O Derek olhou pro Finlay antes de responder. Falei umas coisas naquela sessão que me arrependo. Tava bravo e magoado porque o casamento tava difícil. Fiz comentários inadequados que não quis dizer de verdade. O Andrew pegou as anotações da sessão da doutora Crawford. Essas são anotações da doutora Crawford documentando o que o senhor disse na sessão. Ela escreveu que o senhor afirmou claramente. Casei com ela por uma aposta com meus amigos da faculdade pra ver quanto tempo eu aguentava ficar casado com alguém feia. A aposta era pra 5 anos. A documentação da doutora Crawford tá errada? O Derek se mexeu na cadeira. Posso ter dito algo que soou duro, mas foi tirado de contexto. Tava sendo provocativo pra causar reação, não declarando fatos. O Andrew pegou o diário do Derek e colocou na mesa. Essa é sua letra, né? O rosto do Derek ficou pálido quando viu o diário. Onde vocês pegaram isso? Isso é propriedade privada. O Andrew ignorou a pergunta. É sua letra, Sr. Brennan? O Finlay se inclinou para olhar o diário e a expressão confiante dele vacilou. Meu cliente não é obrigado a autenticar documentos obtidos por possível busca e apreensão ilegal. O Andrew respondeu calmo. O diário foi encontrado no apartamento da Sra. Brennan, numa gaveta da mesa de cabeceira no quarto compartilhado durante a separação dos bens do casamento. Ela tinha direito legal de acessar a própria casa e coisas guardadas lá. Sr. Finlay, seu cliente pode confirmar agora que é a letra dele, ou a gente pode chamar um perito em caligrafia para confirmar depois. Escolha de vocês. O Derek olhou pro Finlay buscando orientação, mas a expressão do Finlay mostrava que sabia que estavam encurralados. Sim, é minha letra. O Derek admitiu
insistiu baixinho. O Andrew abriu o diário na primeira entrada. Por favor, leia essa entrada de 3 anos atrás. Dia do casamento do senhor. A voz do Derek mal saía enquanto lia as próprias palavras. Completei a fase 1 com sucesso. A Verônica acredita que eu amo ela. O casamento correu bem. Amigos pagaram a primeira parcela de $5.000. Faltam só 1.825 dias pro pagamento completo. Sr. Brennan, essa entrada confirma que o senhor casou com a senhora Brennan como parte de uma aposta com pagamentos financeiros? O Derek não respondeu logo. O Finlay colocou a mão no braço do Derek e se inclinou para sussurrar algo. Depois de uma consulta sussurrada que durou mais de 1 minuto, o Derek respondeu: invoco meu direito da quinta emenda contra a autoincriminação e me recuso a responder essa pergunta. A expressão do Andrew não mudou, mas eu senti a satisfação dele. O Derek invocando a quinta emenda era quase uma admissão. Vamos pra outra entrada, essa de 6 meses de casado. Ele virou pra uma página que a Rebecca tinha marcado. Por favor, leia essa entrada, Sr. Brennan. O Derek leu relutante. Jantar de aniversário hoje à noite. Tenho que fingir que ligo pro relacionamento, comprei flores e reservei restaurante caro. Ela fica tão grata por gestos básicos, e isso tá mais fácil do que eu imaginava. O Andrew continuou, perguntando pro Derek sobre entradas específicas do diário, sobre a mensagem dele admitindo a aposta depois da sessão de terapia, sobre os posts nas redes dos amigos celebrando marcos da aposta. O Derek invocou a quinta emenda várias vezes, se recusando a responder perguntas que confirmariam a fraude. O Finlay ficava cada vez mais desconfortável conforme o depoimento avançava. Percebendo que as admissões documentadas do cliente tornavam a defesa quase impossível, o Andrew encerrou o depoimento. Depois de 2 horas, Sr. Brennan, vamos intimar depoimento dos seus irmãos de fraternidade sobre a aposta e os pagamentos que o senhor recebeu. Vamos depor a doutora Crawford sobre o que o senhor disse na sessão de terapia. Vamos apresentar seu diário e suas mensagens para juiz Álvares. O senhor tem uma escolha. Pode continuar brigando e enfrentar um julgamento onde tudo isso vira registro público, ou pode negociar um acordo que resolve a anulação e a ação civil. Converse com seu advogado e me avise em 48 horas. O Derek e o Finlay saíram do depoimento sem falar comigo. O Andrew virou pra mim com expressão satisfeita. Foi melhor do que eu esperava. O Derek, invocando a quinta emenda várias vezes, diz pra juiz Álvares que ele tem algo a esconder, junto com o diário dele e as outras provas. Temos um caso esmagador. O Finlay sabe disso também. Espero que venha uma proposta de acordo na semana. Ele acertou. 3 dias depois, o Finlay mandou pro Andrew uma proposta de acordo. O Derek concordaria com a anulação, reconhecendo que o casamento foi induzido por fraude, pagaria $250.000 em danos por sofrimento emocional, assinaria um acordo de confidencialidade impedindo ele de discutir o caso publicamente e abriria mão de qualquer direito a bens do casamento. Ou pensão. O Andrew encaminhou a proposta pra mim com a análise dele. É uma oferta substancial, mas acho que dá pra negociar danos mais altos. O diário do Derek mostra abuso sistemático por 3 anos. E a aposta financeira adiciona elemento de lucro com fraude que justifica danos punitivos maiores. Também sou contra o acordo de confidencialidade. O Derek devia enfrentar consequências públicas pelas ações dele não se esconder atrás de proteção legal. Deixa eu fazer uma contraproposta e ver como o Finlay reage. O Andrew mandou uma contraproposta pro Finlay no dia seguinte. A anulação seria concedida com constatação de fraude. O Derek pagaria $750.000 em danos. 250 mil compensatórios. 500 mil punitivos. Não teria acordo de confidencialidade. Permitindo que as duas partes discutam o caso publicamente, o Derek forneceria um pedido de desculpas escrito, reconhecendo a fraude e o abuso. E o Derek seria obrigado a fazer terapia obrigatória por comportamento abusivo. O Finlay respondeu em 24 horas, rejeitando a contraproposta. O e-mail dele pro Andrew foi direto. Meu cliente acha que as exigências de vocês são excessivas e punitivas além do que as provas suportam. As entradas do diário estão sendo tiradas de contexto. Os posts nas redes dos amigos do Sr. Brennan são ambíguos e não constituem prova de conspiração. Estamos prontos para ir a julgamento. Se a Sra. Brennan não aceitar termos razoáveis de acordo, o Sr. Brennan tem recursos e está disposto a brigar vigorosamente nesse caso. O Andrew me mostrou a resposta do Finlay e explicou o que significava. O Finlay tá tentando te assustar para aceitar o acordo menor, ameaçando um julgamento caro e longo. Mas a realidade é essa. O Derek não quer ir a julgamento. Julgamento significa que todas as provas viram públicas. As entradas do diário dele vão ser lidas em tribunal aberto. Os amigos vão ser chamados para depor sobre a aposta e os pagamentos. A doutora Crawford vai depor sobre o que ele admitiu na terapia. A reputação do Derek vai ser destruída. O Finlay sabe disso. Tá blefando esperando que você recue primeiro. Pensei nas entradas do diário do Derek, na crueldade casual dele, no abuso sistemático e nos 3 anos da minha vida que ele roubou por diversão e lucro. Não vou recuar. Chama o blefe dele. Diz pro Finlay que vamos a julgamento. A menos que o Derek aceite nossa contraproposta. O Andrew sorriu. Era exatamente isso que eu esperava. Que você dissesse, vou responder pro Finlay hoje e marcar depoimentos pros irmãos de fraternidade do Derek. Quando eles começarem a receber intimações e perceberem que podem ser réus como co-conspiradores na fraude, vão pressionar o Derek pra fazer acordo. Os depoimentos dos amigos do Derek começaram 2 semanas depois. O Justin Cooper, que o Derek tava morando com ele, foi o primeiro. O Andrew perguntou sobre a aposta, os pagamentos que o Derek recebeu e os posts nas redes celebrando. Marcos, o Justin tentou minimizar tudo, dizendo que a aposta era só brincadeira, que levou a sério demais. Que os pagamentos eram empréstimos, não prêmios. Que os posts nas redes eram sarcásticos, não literais. Mas quando o Andrew mostrou os posts do próprio Instagram do Justin com legendas claramente referenciando a aposta e registros financeiros, mostrando pagamentos de $5.000 do Justin pro Derek depois do casamento. E depois dos 3 anos, a história do Justin desmoronou. Sr. Cooper, o senhor pagou $10.000 pro Derek Brennan em 3 anos, correspondendo a marcos de uma aposta sobre quanto tempo ele ficava casado com a Sra. Brennan. Isso é conspiração para cometer fraude. O senhor pode ser incluído como corréu na ação civil. Tem certeza que quer continuar dizendo que era só brincadeira? O rosto do Justin ficou pálido. Ele olhou pro próprio advogado, um associado jovem que tinha acompanhado ele pro depoimento, parecendo despreparado para esse nível de exposição legal. Depois de uma consulta sussurrada, o Justin mudou o depoimento. Tá bom, tinha uma aposta, começou na faculdade. O Derek disse que conseguia casar com uma menina feia por dinheiro. A gente achou engraçado. Ninguém achava que ele ia fazer de verdade. Quando ele conheceu a Verônica e decidiu seguir adiante, a gente oficializou. Colocamos dinheiro num pote. O Derek ia ganhar 5 mil pra casar, mais 5 mil aos 3 anos, e 40 mil se chegasse aos 5 anos. Era pra ser entretenimento. Não achávamos que ia machucar alguém. O Andrew documentou a admissão do Justin, em detalhes. Depois passou pro próximo. O Alex Brennan, primo do Derek, foi deposto em seguida e confirmou o depoimento do Justin sobre a aposta e a estrutura de pagamento. O Troy Stevens, o Marcus Webb e o Devon Park foram depostos na semana seguinte, e cada um confirmou os fatos essenciais. A aposta era real, envolvia uma grana considerável, e os 5 tinham participado do planejamento e financiamento.
o Devon Park, que era advogado. Entendia melhor a exposição legal. Durante o depoimento dele, admitiu que participar da aposta tinha sido eticamente questionável e possivelmente ilegal, e expressou arrependimento pela participação. Olhando agora, vejo o quanto isso foi cruel com a senhora Brennan. Na época, a gente racionalizou como entretenimento inofensivo. O Derek disse que a Verônica nunca ia descobrir. Não consideramos o dano psicológico que estávamos causando. Assumo responsabilidade pela minha participação nisso e tô disposto a depor honestamente sobre o que rolou. O Andrew juntou 5 depoimentos num documento completo mostrando conspiração, premeditação e fraude sistemática ao longo de 4 anos, desde a aposta inicial até agora. Ele mandou o pacote inteiro pro Finlay com uma carta. Os amigos do seu cliente deram depoimento sob juramento, confirmando que a aposta era real, envolvia uma grana considerável e foi feita para enganar a senhora Brennan pro casamento. A defesa de vocês que a aposta era só brincadeira ou tirada de contexto não cola mais. Temos provas esmagadoras de fraude. Tô preparado para adicionar os 5 co-conspiradores como réus na ação civil se formos a julgamento. Isso vai virar um caso de grande repercussão envolvendo fraude, conspiração e abuso emocional. Recomendo fortemente que você oriente seu cliente a aceitar nossos termos de acordo. O Finlay ligou pro Andrew 2 dias depois pedindo uma reunião para discutir acordo. O Andrew, a Rebecca e eu nos encontramos com o Finlay e o Derek numa sala de conferência neutra num prédio de escritórios no centro. O Derek tava com uma cara péssima, tinha emagrecido e desenvolvido olheiras fundas. Ele evitou me olhar o tempo todo da reunião. O Finlay começou reconhecendo a força das nossas provas. Meu cliente reconhece que os depoimentos dos amigos complicaram a defesa dele. Ele tá disposto a discutir termos revisados de acordo para evitar julgamento. Porém, ele mantém que a senhora Brennan não foi prejudicada no grau alegado e que danos punitivos de $500 mil são excessivos. O Andrew respondeu friamente. Seu cliente abusou sistematicamente da minha cliente por 3 anos como parte de um esquema fraudulento para coletar dinheiro dos amigos. Ele documentou o abuso num diário, admitiu a fraude na frente de uma terapeuta. Os amigos dele depuseram sob juramento sobre a conspiração. As provas suportam danos bem além do que estamos pedindo. Se tem uma coisa, estamos sendo generosos oferecendo acordo em $750 mil quando poderíamos buscar milhões no julgamento. Ele pegou um documento. Preparei uma queixa alterada, adicionando os 5 co-conspiradores como réus. Se o Sr. Brennan não aceitar nossos termos, vou entrar com essa queixa semana que vem. Justin Cooper, Alex Brennan, Troy Stevens, Marcus Webb e Devon Park vão todos ser nomeados réus numa ação civil de conspiração. As reputações profissionais deles vão ser destruídas. É isso que seu cliente quer? O Derek finalmente falou com voz. Derrotada, vou aceitar os termos de vocês, todos eles. A anulação, os $750 mil em danos, sem acordo de confidencialidade, o pedido de desculpas escrito, terapia obrigatória. Só quero que isso acabe. Ele me olhou pela primeira vez. Me desculpa, Verônica. O que eu fiz foi imperdoável. Te destruí por diversão e dinheiro. Não espero que você aceite minhas desculpas. Só preciso que você saiba que reconheço que o que fiz foi maligno. As desculpas soaram vazias depois de tudo que ele me fez. Passar, mas a sentir reconhecendo que eu vi. O Finlay pegou documentos de acordo que já tinha preparado antes, sugerindo que sabia que o Derek ia ceder. Esses documentos registram os termos de acordo que o Sr. Feldman descreveu. O Sr. Brennan vai pagar $750 mil em danos por um plano de pagamento. 250 mil em 30 dias e o restante de 500 mil em parcelas mensais de 10 mil ao longo de 50 meses. A anulação vai ser concedida com constatação que o casamento foi induzido por fraude. O Sr. Brennan vai fornecer um pedido de desculpas escrito que a Sra. Brennan pode usar publicamente e o Sr. Brennan vai completar 100 horas de terapia focada em comportamento abusivo e fornecer prova de conclusão pro advogado da Sra. Brennan. O Andrew revisou os documentos com cuidado antes de me deixar assinar. Sra. Brennan, esse acordo te dá tudo o que pedimos. A anulação invalida seu casamento como se nunca tivesse existido. Os danos compensam o prejuízo financeiro e emocional. O pedido de desculpas público permite que você limpe sua reputação. E o Derek enfrenta consequências contínuas pela exigência de terapia. Isso é uma vitória completa. Assinei o acordo com as mãos tremendo um pouco. O Derek assinou em seguida e nosso casamento acabou oficialmente. Não por divórcio, mas por anulação baseada em fraude. O casamento nunca tinha sido legalmente válido porque foi construído em engano desde o começo. O Finlay coletou os documentos assinados e prometeu entrar com eles no tribunal. Em 24 horas, o Derek se levantou pra sair, mas parou na porta. Verônica, eu sei que você nunca vai me perdoar, mas quero que saiba que em algum momento desses 3 anos eu comecei a me importar com você de verdade. Nem tudo foi falso. Fiquei confuso sobre meus próprios sentimentos. Isso não justifica o que fiz, mas achei que você devia saber. Olhei direto pra ele. Isso piora as coisas. Derek, se você começou a se importar comigo e continuou o engano mesmo assim, isso é ainda mais cruel do que se tivesse sido tudo falso. Você sabia que tava machucando alguém que você se importava. E fez mesmo assim. Isso não é amor. Isso é sadismo. O Derek se encolheu com minhas palavras, mas não discutiu. Saiu com o Finlay e eu fiquei olhando ele, sentindo só alívio por nunca mais precisar ver ele de novo. A anulação foi finalizada 3 semanas depois, quando a juíza Álvares assinou a ordem. A decisão escrita da juíza incluía linguagem forte sobre a conduta do Derek. O Sr. Brennan se envolveu em fraude sistemática, engano e abuso emocional ao longo de anos por ganho financeiro pessoal. As ações dele representam uma violação profunda da confiança marital e da decência humana básica. A anulação é concedida com constatação que o casamento foi nulo. Abrir nicho por indução fraudulenta. O Sr. Brennan é ordenado a pagar $750 mil em danos conforme o acordo e completar terapia obrigatória por comportamento abusivo. O Derek pagou os primeiros 250 mil dentro dos 30 dias requeridos. O Andrew confirmou o recebimento dos fundos e transferiu para minha conta pessoal. O dinheiro parecia estranho como compensação por algo que não dá para compensar. Nenhuma quantia de dinheiro podia me devolver 3 anos da minha vida ou desfazer o dano psicológico que o Derek causou. Mas o acordo financeiro significava que eu podia reconstruir minha vida sem a sombra do Derek, pagar terapia contínua e tirar tempo para me curar antes de voltar pro trabalho. A Rebecca me ajudou a procurar um apartamento novo porque eu não aguentava mais morar no lugar que dividi com o Derek. Achamos um de um quarto num bairro diferente, ensolarado e claro com janelas grandes e sem memórias. Me mudei 2 meses depois da confissão do Derek e comecei devagar a reconstruir minha vida. A doutora Lorraine continuou me atendendo 3 vezes por semana, me ajudando a processar o trauma e desenvolver padrões de relacionamento mais saudáveis pro futuro. Verônica, o que o Derek fez com você vai afetar como você confia nas pessoas por anos. Isso é consequência normal de trauma de traição. Mas você pode aprender a confiar de novo, reconhecer sinais de alerta e se proteger enquanto ainda fica aberta para conexão genuína. Recuperação é possível, não é rápida, mas é possível. Comecei a participar de grupos de terapia para outros sobreviventes de trauma que a doutora Lorraine recomendou. Ouvir as histórias deles de traição e manipulação me ajudou a me sentir menos sozinha e menos como se o engano do Derek tivesse sido culpa minha de algum jeito. 6 meses depois da confissão do Derek, voltei pro trabalho na biblioteca. Meus colegas sabiam que algo tinha acontecido porque tirei licença prolongada, mas a Linda Baxter manteve os detalhes privados. Voltar pro espaço familiar pareceu como recuperar uma parte de mim que o Derek tentou destruir. Eu era bibliotecária, uma profissional que ajudava pessoas a encontrar informação e navegar sistemas complexos. O Derek não conseguiu tirar isso de mim. No meu primeiro dia de volta, a Linda me chamou na sala dela e fechou a porta. Verônica, fico tão feliz que você voltou. Não vou me meter na sua vida pessoal, mas quero que saiba que a comunidade da biblioteca tá aqui pra te apoiar do jeito que você precisar. Se precisar de flexibilidade no horário pra consultas, se precisar de dias pra saúde mental, se precisar de qualquer coisa pra facilitar sua volta pro trabalho, é só falar. A gentileza dela me fez chorar.
e expliquei brevemente o que tinha acontecido. A Linda ouviu com horror crescente e depois me abraçou forte. Isso é uma das coisas mais cruéis que já ouvi. Sinto muito pelo que você passou, mas tô orgulhosa de você por ter lutado e cobrado responsabilidade dele. Muita gente simplesmente desistiria. Comecei grupos de terapia pra pessoas se recuperando de relacionamentos abusivos, compartilhando minha história pra ajudar outros a reconhecer manipulação e gaslighting. O pedido de desculpas escrito que o Derek forneceu como parte do acordo virou ferramenta de ensino sobre como abusadores justificam o comportamento deles e tentam minimizar o dano. A carta de desculpas do Derek dizia: Eu, Derek Brennan, admito que casei com Veronica Wolf sob falsos pretextos, como parte de uma aposta com meus amigos pra ver quanto tempo eu conseguia ficar casado com alguém que eu achava pouco atraente. Enganei e abusei emocionalmente da Verônica sistematicamente por 3 anos, minando deliberadamente a autoestima dela e isolando ela de sistemas de apoio pra manter meu engano. Recebi pagamentos financeiros de amigos como parte dessa aposta, lucrando com o sofrimento da Verônica. Minhas ações constituíram fraude, abuso emocional e traição da confiança marital. Assumo total responsabilidade pelo dano psicológico que causei a Verônica e reconheço que meu comportamento foi cruel, calculado e imperdoável. Essa desculpa não me absolve da responsabilidade, nem desfaz o dano que causei. É simplesmente um reconhecimento da verdade. Postei a carta de desculpas do Derek nas redes sociais, junto com um resumo do que aconteceu, do caso legal e do acordo. O post viralizou, sendo compartilhado milhares de vezes e gerando discussão intensa sobre fraude em relacionamentos, abuso emocional e responsabilidade legal por dano psicológico. Os irmãos de fraternidade do Derek foram nomeados no post como co-conspiradores e as redes sociais deles foram inundadas de críticas. Justin Cooper, Alex Brennan, Troy Stevens, Marcus Webb e Devon Park todos emitiram desculpas públicas reconhecendo participação na aposta e expressando arrependimento pelo dano que causaram. 2 anos depois da confissão do Derek, fui convidada para falar num simpósio de escola de direito sobre fraude em relacionamentos e os remédios legais disponíveis para as vítimas. De pé na frente de 200 estudantes e professores de direito, contei minha história em detalhes, explicando como o Derek me enganou, as provas que juntamos, a estratégia legal que o Andrew usou e o acordo final. O público ouviu super atento e durante a sessão de perguntas, vários estudantes perguntaram sobre seguir casos parecidos para os clientes deles. Uma estudante levantou a mão. Senhora Wolf, a senhora acha que o sistema legal lida adequadamente com fraude em relacionamentos ou precisa de reformas? Pensei com cuidado na pergunta. O sistema legal funcionou para mim porque eu tinha provas esmagadoras, o diário do Derek, a admissão dele na frente de uma terapeuta, depoimentos dos co-conspiradores, pagamentos documentados. Mas muitas vítimas de fraude em relacionamentos não têm esse tipo de prova. A lei precisa reconhecer que abuso psicológico em relacionamentos é tão danoso quanto abuso físico e devia ter remédios legais comparáveis. Precisamos de melhor treinamento para juízes e advogados reconhecerem padrões de manipulação. Precisamos de proteções mais fortes para as vítimas que denunciam fraude cedo antes de terem anos de abuso documentado. O sistema pode funcionar, mas precisa de reforma para proteger mais gente. Os organizadores do simpósio publicaram minha fala como parte da revista de direito deles e virou leitura obrigatória em várias aulas de direito de família. O caso do Derek virou uma história de alerta sobre as consequências legais e sociais de fraude em relacionamentos. 3 anos depois da confissão do Derek, conheci alguém novo. O Ethan era um assistente social que conheci pelo meu trabalho com sobreviventes de violência doméstica. Ele sabia da minha história porque eu tinha compartilhado em reuniões de grupo de apoio que ele facilitava. Nosso primeiro encontro foi um café numa livraria, casual e sem pressão. Eu tava apavorada de ser enganada de novo, de cair numa outra farsa, mas o Ethan foi paciente com meus problemas de confiança e transparente sobre a vida dele de jeitos que o Derek nunca foi. Verônica, eu sei que você passou pelo inferno. Não tô pedindo pra você confiar em mim de cara. Confiança tem que ser conquistada. Tudo o que peço é que você me dê chance de te mostrar quem eu sou pelas minhas ações ao longo do tempo. Sem pressão, sem prazo, só honestidade e consistência. Namoramos devagar por 6 meses antes de eu me sentir confortável pra apresentar ele pra Rebecca. Minha irmã interrogou ele bem perguntando coisas diretas sobre relacionamentos passados dele. Situação financeira, família, objetivos. O Ethan respondeu tudo abertamente. E até agradeceu a Rebecca por me proteger. Sua irmã merece alguém que vai tratar ela com respeito e honestidade. Sou grato que ela tenha gente que garanta que isso aconteça. A Rebecca aprovou, o que significou mais pra mim do que quase qualquer coisa. Ficamos noivos 2 anos depois do primeiro encontro. O Ethan pediu simplesmente sem produção elaborada. Só nós dois fazendo trilha nas montanhas. Verônica, eu te amo, te vejo, não como um projeto ou uma aposta, mas como uma pessoa incrível que você é. Quer casar comigo? Eu disse sim. 5 anos depois da confissão do Derek, eu e o Ethan casamos numa cerimônia pequena só com família próxima e amigos. A Rebecca foi minha madrinha. A Linda Baxter da biblioteca veio, a doutora. Lorraine veio como convidada, tendo passado de terapeuta pra amiga depois de anos trabalhando juntas. O Andrew Feldman veio com a esposa, orgulhoso de ver eu reconstruir minha vida tão completamente. O casamento foi tudo que o primeiro não foi. Genuíno, alegre, construído em verdade e respeito mútuo. Durante os votos prometi pro Ethan honestidade, transparência e parceria de verdade. Ele prometeu o mesmo pra mim. Não tinha segredos, nem agendas escondidas. Só 2 pessoas escolhendo construir uma vida juntas baseada em conexão autêntica. O Derek era um fantasma do meu passado sem mais relevância pro meu presente ou futuro. Ele pagou o acordo inteiro, completou a terapia obrigatória e, segundo as buscas periódicas da Rebecca na internet, se mudou pra outro estado e mantém perfil baixo. Os irmãos de fraternidade dele todos enfrentaram consequências sociais e profissionais pela participação na aposta, com vários perdendo amizades e oportunidades de trabalho quando a história virou pública. Justiça não foi rápida, mas foi completa. O sistema legal, minha rede de apoio e minha própria determinação se juntaram pra cobrar responsabilidade do Derek e me devolver minha vida. Fiquei na recepção do casamento, olhando pros lados, pras pessoas que me amavam de verdade, casada com alguém que me via como bonita e valiosa exatamente como eu era, e percebi que a crueldade do Derek era sobre a quebradura dele, não sobre qualquer falha minha. Se você curtiu isso, vai querer ver os próximos com certeza. Então se inscreve agora e me conta o que achou nos comentários.